Então, eu apresento para vocês o professor Pedro Paulo Bastos, Instituto de Economia, professor César Nunes, na Faculdade de Educação, e professor Nelson Rodrigues dos Santos, nosso decano aqui dessa mesa, né? E também professor aqui do Departamento de Saúde Coletiva da Faculdade de Ciências Médicas. Agradeço desde já a disposição de todos eles de estar participando desse debate e a certeza que a gente vai sair daqui com uma esperança de dias melhores para o cidadão brasileiro. Mas lembrando a frase do Rubem Alves, esperança não vem do verbo esperar. Quero aproveitar, agradecendo também a presença do professor Teixeira, se quisesse fazer uma menção, dispensa, mas depois está convidado, se assim desejar, fazer os seus comentários, como que ele enxerga essa situação aqui a partir da Faculdade de Ciências Médicas. Professor Pedro Paulo. Bom, muito obrigado pelo convite, sinto muito honrado de estar aqui, compondo essa mesa. Agradeço ao Edson Bueno pelo convite, pelo departamento, como um todo, professor Nelson Rodrigues dos Santos, professor César Nunes. Bom, o que eu vou querer discutir aqui com vocês hoje? Basicamente o seguinte: o que está em jogo, né, na conjuntura política atual? Qual é a conjuntura e quais as possibilidades de encaminhamento daqui para frente, né? A meu ver, o que está em jogo é a resolução de um conjunto de crises simultâneas que não necessariamente vão ser resolvidas de um modo simultâneo, tá? A primeira crise, é evidente, é uma crise do sistema político brasileiro e o modo como o sistema político brasileiro vem se financiando desde a, digamos, Nova República, desde a democratização, como as campanhas eleitorais são financiadas e qual é a relação entre o sistema empresarial e o sistema político, né? Um dado básico dessa crise é que mais quase 50% dos representantes do Poder Legislativo estão citados na Operação Lava Jato ou em outras operações, como operações Zelotes, não é? Que investigam exatamente essas relações promíscuas entre o sistema econômico, entre as grandes empresas, sobretudo, e os representantes políticos, teoricamente, do povo, né? Então, isso gera uma enorme instabilidade, porque esses representantes políticos têm por objetivo, evidentemente, sobreviver. E vão sobreviver da maneira que der para sobreviver, tá? Além dessa crise, nós passamos também por outras duas crises, que essas são mais relacionadas uma com a outra, né? Uma é uma crise econômica que ameaça e que produz uma outra crise, digamos assim, uma crise de um determinado projeto de encaminhamento do conjunto de questões políticas, sociais e econômicas, não é? E que é representado esse projeto basicamente aí pelo partido que lidera os últimos 4 governos federais, o PT. Não é? Basicamente, o que eu vejo ser o projeto efetivo implementado pelo PT nos últimos 12 anos? Não é? Por que ele está em crise? Esse projeto, digamos, ele atende a uma enorme pressão no sentido da redução das desigualdades e das assimetrias estruturais e históricas da sociedade brasileira, não é? E muitos críticos desse projeto, à direita, inclusive os economistas que nós chamamos, do ponto de vista teórico, neoclássicos, mas do ponto de vista político são os neoliberais, alegam que a crise econômica resulta exatamente da implementação de um projeto que coloca como prioridade a redução das desigualdades sobre a eficiência econômica, tá? Então, teoricamente, o aumento dos salários diretos e dos salários indiretos na forma das diferentes políticas sociais, da oferta de bens públicos gratuitos, teoricamente isso reduziria a poupança dos empresários, diminuiria o investimento empresarial e provocaria uma redução da produtividade, do crescimento econômico, da própria capacidade de geração de impostos
para financiar esse conjunto de políticas, basicamente as políticas de cunho social. Tá? Então, uma certa interpretação da crise é que a economia brasileira vem crescendo relativamente pouco, por causa dos efeitos retardados da Constituição de 1988. Não é? E do fato de que um grupo no poder, embora não represente apenas esses grupos sociais que buscam, digamos, implementar o projeto da Constituição de 1988, esse grupo no poder está muito aberto a esses grupos sociais, a essas bases que pressionam para ampliar a saúde pública, educação pública, aumentar os salários, aposentadorias, etc., pensões, não é? E por conta disso, a economia brasileira inevitavelmente tende a crescer menos do que outras economias e até por isso está em crise. O projeto desse grupo, vou discutir depois com mais detalhe, não é? Então reformular inteiramente a Constituição de 1988 e até, posso dizer, a consolidação das leis do trabalho de 1943. Tá? É essa, digamos, a proposta que esse grupo opositor, que coincide também, evidentemente, com aqueles que defendem o impeachment da presidenta Dilma e que também, vou discutir daqui a pouco, buscam também resolver a crise política de uma determinada maneira. Certo? O problema é que essa narrativa é uma narrativa equivocada, falar claramente. Né? Há vários estudos que mostram, na verdade, muito do crescimento econômico diferenciado da economia brasileira na década passada, em relação à década anterior, então, em relação à década dos anos 90, a década do neoliberalismo, resulta exatamente da incorporação de um contingente muito grande da população no mercado de massas, seja de bens de consumo, seja no acesso a determinados bens públicos, inclusive acesso à educação universitária ou uma certa ampliação também da saúde pública, não é? Aqui até então esse grupo estava, esse contingente populacional estava excluído. Então isso acaba produzindo um enorme impacto sobre a demanda, seja por conta da demanda de bens de consumo duráveis, muita gente não tinha acesso à televisão, a carros, por exemplo, seja a demanda por serviços públicos, então isso produz investimento na construção de ruas, de novos bairros, investimento na construção de universidades, na expansão do ensino secundário, na expansão também da infraestrutura de bens sociais e saúde pública, não é? E tudo isso tem um enorme impacto dinâmico. Na verdade, aumenta a demanda efetiva e faz com que os empresários, que eventualmente têm medo de investir, deixam o dinheiro aplicando a taxa de juros elevadas, passem a deslocar esses recursos para realizar os investimentos. Então, é exatamente o contrário do que alega essa narrativa, digamos, neoliberal. Certo? Agora, é verdade que para continuar a levar adiante esse projeto de redução da desigualdade por meio da ação da política pública, da ampliação das transferências sociais e da oferta de bens públicos em geral, é necessário crescimento econômico. É necessário crescimento econômico e recursos tributários que financiem a ampliação de tudo isso. Inclusive porque o aumento do salário mínimo também tem um impacto sobre as contas da Previdência Social. Não é? Agora, a economia brasileira passou por um processo de desaceleração ao longo do governo Dilma, por motivos que a gente pode discutir eventualmente no debate, não tenho tempo de abordar aqui. Não é? E em 2014, a campanha eleitoral, digamos, confrontava duas visões a respeito do que fazer diante dessa desaceleração. Não é? No fundo, o que estava em questão? Estava em questão um enorme conflito distributivo. Um conflito distributivo provocado, em parte, pela desaceleração da economia e pelas pressões dos de baixo, no sentido de, digamos, abocanhar uma parcela maior da renda nacional. Não é? E essa pressão no conflito distributivo também esteve associada a um conflito a respeito do modo de distribuir os recursos públicos. Digamos,
um contingente muito grande da população claramente votou a Dilma, considerando que o discurso que ela fazia, que era verdade, que a oposição fazia esse discurso de interpretação da crise, basicamente com o objetivo de cortar e cortar, tanto o salário mínimo quanto a política social, não é? Que isso não deveria acontecer e, na verdade, o governo deveria realizar uma política proativa diante da crise, né? Por outro lado, um conjunto de interesses, por exemplo, de empresários do setor financeiro, que sempre se acostumaram a receber muitos recursos na forma de transferência de juros da dívida pública, não suportam a Dilma desde 2012, porque a Dilma pressionou para que os bancos públicos reduzissem as taxas de juros e pressionou para que o Banco Central reduzisse também a taxa de juros básica, o que implica, né, uma redução de bilhões, uma economia de bilhões de reais de transferência que deixa de ser feita para os portadores de títulos da dívida pública e passa a estar disponível para a execução de políticas sociais, né? A classe média, uma parte da classe média que está nas ruas aí, defendendo, evidentemente, o impeachment, não é? Ela também se sente, digamos, prejudicada, tanto pelo fato de que os salários dos trabalhadores menos qualificados aumenta, e isso acaba, digamos, produzindo efeitos tanto de redução da percepção do status social, quanto mesmo do custo de vida de parte dessa classe média, não é? Que também enfrenta muito maior concorrência para o acesso aos serviços públicos. Eu acho que o filme da Ana Mulaert, Que Horas Ela Volta, a história da Jéssica disputando uma vaga na universidade pública com o Fabinho, é muito representativa, digamos, das ameaças que essa classe média tradicional sente com a emergência desses contingentes populacionais que são integrados no mercado de trabalho formal, não é? E no acesso a bens públicos que são ofertados pelo Estado, não é? Então, digamos, era esse embate ali em 2014. Hoje, o que aconteceu? Na verdade, o governo resolveu acomodar com os interesses que eram insatisfeitos com a execução da política econômica do governo, e isso, como vários de nós prevíamos, né, acabou aprofundando a recessão. E o aprofundamento da recessão reduz muito a popularidade do governo, não apenas porque muitos daqueles que votaram no governo se sentiram, digamos assim, arcando com o custo do ajuste, que implica a redução do gasto em política social, vamos falar claramente, não é? Mas também implica numa ampliação do desemprego e, de certo modo, utilizado muito pela oposição, o argumento de que o governo realizou um estelionato eleitoral. Muito embora o governo tenha realizado um programa de cortes muito inferior àquele que a oposição propunha na eleição e muito inferior àquele que, a despeito de acusar o governo de estelionato eleitoral, a oposição propõe hoje. É claro? Mas, de qualquer maneira, isso enfraqueceu muito politicamente o governo. E esse enfraquecimento do governo abre espaço para uma certa forma de encaminhamento da crise política, que envolve o quê? Basicamente, culpar todos os problemas, o problema da economia e o problema da crise do sistema político e a corrupção, não é? Identificar o responsável por isso em alguns bodes expiatórios, não é? Numa narrativa extremamente simplificada e que, na verdade, repete o que aconteceu várias vezes na história, sabe? Foi assim nos anos 20 na Itália, foi assim nos anos 30 na Alemanha, e não é exagero dizer que muito do discurso e da intolerância e do ódio que caracteriza hoje as relações políticas no Brasil tem nitidamente conteúdos fascistas. Claro? Agora, para que exatamente esse discurso está a serviço do quê, exatamente? Qual é o projeto, no fundo? Não é? Dá para dizer
que o impeachment é legítimo? Falando claramente um tema que eu acho que vocês vão ter interesse em discutir. O impeachment, a meu ver, é inteiramente ilegítimo. Inteiramente ilegítimo. É um golpe. A meu ver, é um golpe. Né? Por quê? Por quê? Porque envolve uma reinterpretação arbitrária da lei, com objetivos políticos. Porque as regras do jogo, numa democracia, servem exatamente, digamos, para dar estabilidade e previsibilidade para o jogo político. Não é? Agora, se a regra do jogo é interpretada de acordo com os interesses daqueles que vão ganhar com a reinterpretação, evidentemente que toda a estabilidade e previsibilidade do jogo político se perde. Está claro? E digamos, o que envolve esse pedido de impeachment? Enfim, sou economista, vocês não são obrigados a saber, eu vou explicar para vocês rapidamente. Esse pedido de impeachment envolve a alegação de que o governo realizou créditos suplementares do orçamento de 2015. O que é isso? Simplificadamente, é basicamente a transferência de recursos de uma certa rubrica orçamentária para outra rubrica. E essas rubricas envolvem, inclusive, recursos para a educação, as que receberam mais, e recursos para facilitar as operações da Polícia Federal, inclusive. Não envolveu nenhum tipo de aumento de gasto que pudesse ameaçar a chamada meta fiscal, que é a meta de superávit que o governo vai definindo ao longo do ano. E o pedido foi protocolado no dia 2 de dezembro de 2015, sendo que as contas fecharam no dia 31 de dezembro de 2015 dentro da meta. Tá claro? E essas contas ainda não foram julgadas pelo TCU e muito menos pelo Congresso Nacional. Então, a alegação de que houve algum crime da Lei de Responsabilidade Fiscal não tem o menor fundamento. Todos os presidentes, até hoje, teriam caído em cada um dos anos se a impossibilidade de mudar rubrica orçamentária de um lado do orçamento para outro fosse vetada. E em 2015, 16 governadores fizeram a mesma coisa, que é uma prática absolutamente normal no mundo inteiro, não é? E o vice-presidente Michel Temer também assinou alguns decretos para fazer a tal da suplementação orçamentária. Tá certo? Então, na verdade, envolve uma tremenda reinterpretação da regra do jogo com um objetivo político evidente. Isso é um golpe. Tá? Para que o golpe? O golpe é para combater a corrupção? É risível. Evidentemente não é para combater a corrupção, não é? Porque, na verdade, a linha sucessória, se eventualmente a Dilma for impedida, é de políticos que, digamos, contra os quais há muito mais acusações de corrupção, bem fundamentadas documentalmente, inclusive todo mundo sabe, que a Suíça passou para o governo brasileiro, que o Eduardo Cunha tem contas na Suíça que não são declaradas. Tá certo? Michel Temer tem várias denúncias de corrupção vinculadas, inclusive, à Operação Lava Jato. Então, na verdade, como é que esse grupo que quer resolver, identificando um bode expiatório pela crise do sistema político, quer resolver a crise do sistema político? Basicamente, fazendo o impeachment, alegando que isso é urgente porque vai dar estabilidade política para o país, e a primeira iniciativa desse grupo, a meu ver, vai ser exatamente barrar o avanço das investigações. Exatamente porque as investigações, não é, ameaçam o sistema político no qual eles são muito solidários e nos quais eles lucram, inclusive, para falar abertamente, lucram com a política. Está claro? Então não tem nada a ver com corrupção ou impeachment para garantir o aprofundamento das investigações. Totalmente o contrário. Cunha, como vocês sabem, rompeu com o governo de 17 de julho de 2015 porque o Procurador-Geral da República o acusou. Né? Como tinha acusado várias pessoas do PT. E o Cunha, cortina de fumaça, dizendo que a Dilma induziu o Cunha a fazer essa acusação. Um absurdo. A Dilma não pode, não tem nem condições políticas de evitar o trabalho investigativo do Procurador-Geral Rodrigo Janot. E em dia 2 de dezembro, o Cunha aceitou o pedido de impeachment da professora Janaína Pascoal, não é?
E evidentemente não parece uma pessoa muito neutra, do ponto de vista da interpretação da lei, não me parece. Né? Exatamente porque nesse dia o PT disse que apoiava a investigação sobre as contas do Cunha na Suíça, o que poderia levar o Cunha a perder o mandato. Então, claramente, uma vingança e uma tentativa de acelerar a derrocada do governo para que o Cunha mesmo possa sobreviver politicamente. Então, não tem nada a ver com combate à corrupção. Além da sobrevivência desse grupo político que é, digamos, ameaçado pela Operação Lava Jato, há algo além no pedido de impeachment? Sim, eu acho que há algo além. Eu vou gastar mais uns 5 minutos, por favor, tá? Há algo além. Primeiro objetivo, acho que está claro, é alijar alternativas de poder para 2018 à esquerda do centro político. E isso envolve, basicamente, ou prender o Lula, ou tornar o Lula um político ficha suja. E, eventualmente, também caçar o registro do PT sob a alegação que o PT recebeu recursos do exterior, o que é ilegal. Não é? E, eventualmente, também do PCdoB e o que aparecer, na verdade. Agora, os outros partidos, não é, vão ser objetos de uma enorme seletividade, porque parece que a lei só vale para o inimigo. Não é? E também tem que ficar claro a comprovação por meio do processo legal, devido processo legal, com direito de defesa em todas as instâncias de que de fato crimes ocorreram. Mas o objetivo central acho que é esse. Bom, depois disso, o que pode eventualmente acontecer? Evidentemente, se ocorrer impeachment, não é? A tentativa de abafar investigações e, depois de ter sido realizado um golpe, uma enorme ilegalidade, você vai ter um enorme ressentimento social. E o programa da direita vai aprofundar a recessão, a meu ver. Não é? Vou explicar qual é esse programa. Significa que você vai ter um aguçamento dos conflitos sociais e políticos no Brasil. Tá? Bom, será que de fato esse grupo não quer isto? Ou esse grupo quer exatamente isto para ter, digamos, um pretexto e uma oportunidade para realizar um movimento repressivo muito forte contra esses movimentos sociais que, digamos, já estão entalados na garganta. Um dos objetivos pode ser exatamente criar condições para um aprofundamento, digamos, da repressão aos movimentos sociais que pode acontecer de forma diferenciada. Tem pessoas que dizem que acham que vai haver um regime de exceção. Não acho. Não é necessário isso, inclusive. Não é? Inclusive porque a polícia brasileira reprime fora da lei, já. Então, se eventualmente você relaxar o movimento repressivo, não precisa nem mudar exatamente o regime, pode ser, digamos, um golpe diferente daqueles que a gente viu, não é? Nas últimas décadas. O terceiro, melhor, o último, e o objetivo fundamental é aquele, voltando àquilo que eu tinha falado antes, é mudar a Constituição de 1988. Tá? E mudar também a CLT. É acabar numa tacada, numa oportunidade de ouro, atacar com a herança da era Vargas, particularmente os sindicatos e a legislação trabalhista, que o Fernando Henrique Cardoso, lá em 1995, disse que seria o seu principal legado e a sua tarefa histórica, acabar finalmente com a era Vargas. É claro? E acabar também, digamos, com o legado do movimento pela redemocratização brasileira, que na década de 80 uniu tanto grandes liberais honestos, não é? Ulisses Guimarães, o grande líder da Constituição, do movimento pela Constituição Cidadã, e também um conjunto de grupos, movimentos sociais à esquerda, que apoiaram as pautas sociais, o capítulo social, capítulo 2, se não me engano, da Constituição Federal. Claro, o objetivo central é esse. Eu estou inventando? Não. Existe um programa que, não por mera coincidência, foi apresentado exatamente no final de outubro do ano passado, quando o Temer se colocou como alternativa de poder, mais claramente a Dilma Rousseff. É o programa do PMDB, pode ser baixado na página do PMDB, chama Uma Ponte para o Futuro. Tá? O que é essa ponte? Eu vou ler aqui já para concluir, estou concluindo, vou ler para vocês entenderem
não estou inventando, é literal, tá? O que quer? Ó, abre aspas, a solução fiscal será muito dura para o conjunto da população. Porém, é preciso evitar aumento de impostos, porque os empresários e ricos não podem pagar o pato, né? E fazer desoneração de exportações e investimentos. Então, como assim que é ruim para todos? Se não vai aumentar impostos, evidentemente, para os mais ricos, mas, ao contrário, vai diminuir impostos para os mais ricos, quer dizer que todo o custo do ajuste vai ser jogado, evidentemente, para aqueles que dependem de serviços públicos ou de transferências sociais. É claro? É evidente, né? É lógico. E aí elenco exatamente o conjunto de reformas, porque o objetivo, no fundo, é radicalizar o ajuste fiscal. Usar o ajuste fiscal, não é, para levar a austeridade contra a Constituição e contra a CLT. No fundo é esse o objetivo. Tá? Isso significa aumento da idade mínima para a aposentadoria. Vários economistas, Samuel Pessoa, Arminio Fraga e entre outros, já falaram também que é preciso cobrar mais dos funcionários públicos para os seus programas de aposentadoria, porque eles recebem aposentadoria integral. Na verdade, aqueles que entraram na administração até 2012. Então, envolve também mudar a aposentadoria, não é, dos servidores públicos, em geral. Claro? E aumentar a idade mínima é absolutamente injusto, porque os mais pobres começam a trabalhar mais cedo, contribuem mais tempo e morrem mais cedo. Então vão contribuir para financiar a aposentadoria dos mais ricos. É absurdo. Acabar, abre aspas, acabar com as vinculações constitucionais, como no caso dos gastos, como assim? Como, um exemplo, como no caso dos gastos com saúde e com educação. Só isso. Um exemplinho. Né? No fundo, quer dizer o quê? Acabar com o SUS. Cobrar, não é, pelo acesso ao sistema público de saúde. Abrir espaço, que é evidente que todo mundo sabe que o Eduardo Cunha já tentou mudar várias vezes a legislação vinculada à tributação e à possibilidade de operação dos planos de saúde privados, então é um sujeito dos planos de saúde privados, não é? E, evidentemente, já falaram também cobrar mensalidade para a Universidade Federal. Abrir espaço para, no fundo, abrir espaço para uma privatização do sistema de ensino federal universitário. É claro? Como se a gente não soubesse o que acontece nos Estados Unidos. Na verdade, os alunos, quem toma empréstimo nos Estados Unidos para pagar a universidade boa, fica escravo por dívida. Consegue pagar a dívida com 50 anos de idade. Claro, quando consegue. Tá certo? E instituir um orçamento com base zero, que é a possibilidade de uma autoridade orçamentária cortar gasto de ano a ano. Quer dizer, não tem mais continuidade de programa. Ok? Para que isso? Para que isso? O segundo ponto é restaurar um programa neoliberal que envolve uma certa trajetória de crescimento da economia brasileira, orientada basicamente para a globalização e para o mercado externo. Né? E isso depende de redução do salário direto, dos salários indiretos, de maneira que o Brasil possa atrair capital externo para competir com o Bangladesh, por exemplo. Tá? Ou com o Vietnã. Tá certo? Isso envolve também privatizações que são necessárias, abre aspas, para executar uma política de desenvolvimento centrada na iniciativa privada, olha, digamos, o tucano do verbo, por meio de transferência de ativos que se fizerem necessárias. Claro? Os direitos trabalhistas vão ser, digamos, transformados porque se deve, abre aspas, permitir que as convenções coletivas prevaleçam sobre as normas legais. Uma maneira de dizer acabou, férias, isso pode ser negociado, jornada de trabalho, não é? Descanso semanal remunerado, um conjunto de direitos, pode ser renegociado, uma situação de recessão, evidentemente. Não é? E, finalmente, não é? O Estado deve cooperar com o setor privado na abertura dos mercados externos, buscando com sinceridade
o maior número possível de alianças ou parcerias regionais que incluam, além da redução de tarifas, para baixar o custo do trabalho, a convergência de normas na forma das parcerias que estão sendo negociadas com os Estados Unidos, com a Europa e com a Ásia. Convergência de normas significa ter critérios universais para políticas industriais e políticas sociais que têm que atender normas, no fundo, neoliberais, mínimas, que facilitem a livre concorrência internacional. É isso que está nesses tratados. E abre-se a possibilidade, não é, de que as empresas, se eventualmente o governo realizar qualquer política industrial ou uma política social que ameace, produza um dano de lucro cessante para a empresa, a corporação multinacional pode entrar com uma ação extraterritorial, um tribunal de arbitragem internacional contra o Estado brasileiro, de maneira a forçar o Estado brasileiro a reverter a política. Mais ou menos como aconteceu nos fundos Abutre com a negociação da dívida argentina recentemente, né? Então, no fundo, é isso que está em questão, e é contra isso aqui que a gente tem que resistir. Por isso eu quero terminar dizendo que não pode ter golpe. Obrigado.